Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live dessa noite. Hoje a gente vai falar um pouco sobre processos de coach. Deixa eu colocar aqui. Processos de coach. A gente vai conversar hoje com Júnior Vieira, né, o coach Júnior Vieira. A gente vai trabalhar hoje aqui com ele. A gente vai falar um pouco sobre o processo de coach e por que ele é tão importante assim na nossa vida, né? Até mesmo o auto-coach, né? Você fazer uma análise de coaching em você mesmo, isso também é muito importante para o seu desenvolvimento. A gente sabe que se desenvolver hoje, né, é imprescindível para qualquer coisa que você for fazer na vida. Até para que você se torne um pai, né, melhor, uma mãe melhor, você tem que se desenvolver, né? Você tem que aprender algumas expertises para que você se desenvolva aí, né, no decorrer do processo aí da vida. Então o coach ele é muito importante, né? Muito importante para esse momento. Então vou chamar aqui o Júnior para a gente já estar, né, começando aí esse nosso processo aí do coach. Deixa eu ver ele aqui para chamar o Júnior aqui. Vamos lá, chamar o Júnior aí para ele participar com a gente desse processo aí, né, dessa aula de hoje, que é processo de coach. Vou deixar ele chegar aqui para a gente começar, tá legal? Ontem a gente não fez a nossa live, né, das 22 horas. Ontem eu dei um descanso, né, que a gente fez live aí a semana toda, de segunda a quinta. A gente está trazendo várias lives aí que são bastante importantes aí pra galera. Gente, maravilha. Tomara que a conexão dê tudo certo. Fala, Rogério! Boa noite! Fala, meu pastor, na paz? Graças a Deus. Tá me ouvindo bem aí? Me ouvindo bem, ouvindo bem. Show de bola. Gostei do cabelo, hein? Pô, rapaz, tem que dar um tapa, né? Ficar bonitinho. Minha esposa tá cada vez mais bonita, mais nova, e a gente tá ficando... chegando na idade legal. Verdade. E aí, filhão? E as novidades? Como é que tá? Tudo bem? Rapaz, trabalhando muito, né? Trabalhando bastante conteúdos. Show. Graças a Deus desenvolvendo algumas coisas, algumas parcerias aí acontecendo, né? Legal. Até por causa dessas lives aqui, tem acontecido algumas coisas legais aí. Pô, legal, isso é importante. E depois que eu fiz a live contigo, assim, eu me animei também, botar a cara aí na internet, trabalhar. Muitas pessoas precisam nos ouvir, tá? Muitas pessoas precisam nos ouvir. E nós estamos aí, cara. Assim, estou muito empolgado, muito feliz. Queria te agradecer, gratidão mesmo, por você me dar essa honra de estar trocando, né, informações, trocando conteúdos. E eu, com certeza, eu cresço e você também cresce também, né? Com certeza, com certeza. Tô mandando aqui Tem o uma... aviãozinho pra galera. Pode falar que tô te ouvindo. Valeu. Tem uma frasezinha, né? Que é assim: fala Jefferson, um abraço aí, irmão. Tem uma frase que fala assim, tem uma historinha que conta assim, que se eu tenho um pão e você tem um pão e a gente se encontra na estrada e a gente troca esse nosso pão, cada um vai sair com o pão na mão. Uhum. Né? Você me dá o seu, eu vou te dar o meu, você vai sair com o pão e eu vou sair com o pão. Mas se a gente se encontra na estrada e a gente troca uma ideia, eu vou sair dali com 2 ideias e você vai sair dali com 2 ideias. Legal, legal. Então, esse papo de troca de ideia, cara, pô, ele só tem realmente a enriquecer, cara. Ele só tem realmente sabe, nos fazer maiores a cada dia. E esse é o processo, e a gente vai falar até sobre isso aqui. Uhum. Então, antes de você se apresentar, né, deixa eu só jogar já uma aqui.
que a gente vai falar sobre a dificuldade que as pessoas têm, às vezes, Júnior, de encontrar a direção, sabe? De encontrar a direção certa. Às vezes, elas passam a vida dela toda indo pelo senso comum, né? Ah, vou trabalhar naquilo, vou arrumar aquele emprego, vou fazer aquilo outro, mas só que elas não conseguem se encontrar, né? E muito por causa disso que eles não conseguem achar, né, alguém, né, que possa direcioná-las no caminho. Então, muito dessa falta realmente das pessoas, né, de encontrarem realmente seu sucesso pessoal é de não acharem alguém, sabe, não ter alguém, sabe, que levem elas, né, na trajetória do caminho até mesmo ao destino delas. As pessoas têm um pouco dessa dificuldade, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então se apresenta aí para a gente começar o nosso papo. Beleza. Então, para quem não me conhece, eu sou Júnior Vieira, né? Hoje eu sou pastor evangélico e também trabalho na área de coach, da área de inteligência emocional e desenvolvimento de pessoas, né? Que hoje, por si só, para quem quer empreender, para quem quer se destacar hoje, em século XXI, você precisa dominar pelo menos duas coisas. A área digital, que é o marketing digital, e entender de pessoas. Porque, como uma frase que eu até peguei do Thiago Brunet, que ele fala, né, você precisou de uma pessoa para vir ao mundo e você vai precisar de uma pessoa para te levar desse mundo. Né? Então, tudo gera em torno de pessoas. Então, como que você precisa entender em relação a isso? E eu falei duas, mas eu quero falar a terceira e a principal, que é sobre identidade, sobre você. Né? Será que você se conhece? Será que você sabe quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos? Para que você nasceu? Qual é o propósito de vida que você tem? E essa é a maior dificuldade de todos, Rogério. Por isso que muitas pessoas ainda, como dizem, né? Uns que são águias e estão querendo nadar, e outros são peixes e estão querendo voar. Por isso que não dá certo. Ô, Júnior, qual a maior dificuldade da pessoa encontrar o seu propósito? Então, em relação ao propósito, a maior dificuldade hoje, ela é ouvir como é que eu posso dizer assim? Ela ouvir a sua voz interior, tá? Eu costumo dizer, eu vou falar de mim, né? Eu já fui, vamos lá. Eu já fui fuzileiro naval, eu já fui da Marinha do Brasil, fui caixa na loja americana, aí depois que eu saí da Marinha, trabalhei no marketing multinível, hoje eu tenho um nome chamado Diamante Negro, e essa é uma marca que está me dando muitas ideias em relação a eu trabalhar também nessa área de desenvolvimento pessoal, né? E aí foi várias empresas, várias vendas, várias coisas. Só que uma das coisas que eu identifiquei, em toda a minha vida, eu trabalhei com liderança. Quando eu era pequeno, eu era líder do futebol da minha rua. Quando eu era da escola, eu era líder da sala de aula. Quando eu fui fuzileiro naval, eu fui xerife do meu recrutamento. Eu fui xerife, eu consegui comandar, nos casos são 4 companhias. Cada companhia, ele tem em torno de 60 soldados. Então, de uma vez só, Rogério, eu consegui comandar quase 500 pessoas, numa voz. Chega até a me arrepiar falando nisso. Então, todo o meu trajeto, eu fui lidando com pessoas, com liderança. Então, hoje eu estou com 40 anos e eu fui identificar agora, e isso eu vou te explicar um pouco por quê, que o meu papel hoje é de treinar pessoas, é de gerar líderes, sabe? Então, a minha paixão sempre foi essa. Então, porque hoje, agora que eu fui identificar isso, eu fazia aquilo que as pessoas quisessem que eu fizesse. Exemplo, eu estava numa situação que meus pais queriam que eu fosse, porque ele de repente foi frustrado em uma área, e pelo fato de ele ser frustrado nessa área, ele queria incutir dentro de mim a frustração dele.
Então, nem ele, nem eu. E muitas pessoas hoje estão vivendo dessa forma, frustrados porque alguém disse, você dá para isso, você tem dom para isso, você tem isso, e várias vozes, né? Mas só que a voz, eu creio que a voz interior, que é essa que nos liga ao Criador, que nos liga a Deus, é essa que está falando assim, você nasceu para isso. Você nasceu para isso. E aí vem, a pessoa não sabe o que nasceu, aí vem os percalços da vida, que é a frustração, né? Que se ela não conseguir ressignificar esse fato negativo, ela se frustra, né? Só que uma coisa que eu aprendi, até com o Pablo Marçal, que a gente nunca erra, a gente sempre aprende, né? Você, quando aprendeu a andar de bicicleta, quantos tombos você teve? Mas você está aí, você consegue hoje andar de bicicleta. Em relação ao carro, para você dirigir o teu carro, você não entrou num carro e saiu dirigindo, não. Eu, por exemplo, já bati 3 vezes no carro. Mas eu desisti de dirigir? Não, eu já sei dirigir. A prática me levou à perfeição, né? Então as pessoas elas não sabem lidar com as frustrações, não sabem lidar com as perdas, elas não sabem colocar que o objetivo fundamental da vida dela, né, quando ela sabe o destino dela, quando ela sabe o propósito dela, tudo o que acontece, tanto positivo como negativo, soma para o propósito dela. E as pessoas não entendem isso. Então eu creio que hoje a maior dificuldade é dessas pessoas entender o processo. Eu acho que pega mais essa palavra aí. E como você falou, né, na questão de ouvir a voz interior, fala um pouquinho para a gente das 5 vozes. Sim, no caso, as 5 vozes, no caso eu falo da identidade, né? Que é a voz, que é aquilo que Deus acha de você, né? A tua identidade, aquilo que Deus fala que você é, né? Nós somos filhos. Hoje eu tô me policiando muito, né? Tem uma frase que diz, né? Aquilo que você verbaliza, o cérebro entende que é verdade, né? Então, quando eu falo o seguinte, eu não sou pastor, eu estou pastor. Eu não sou coach, eu estou coach. Mas você é o quê? Eu sou imagem e semelhança do Criador. Eu sou filho. Então, quando eu entendo isso, que eu sou filho, né? E eu estou alguma coisa, eu não fico preso àquilo, né? Por isso, de repente, não deu certo, não deu certo. Então, tem a identidade de Deus, que Deus fala sobre você. Tem a identidade que os seus pais falam quem você é. Meu filho, você é isso. Rogério, você é aquilo. E tu vai nascendo com isso, aquela coisa, né? A identidade dos seus pais. A identidade da cultura, né? Hoje nós estamos aí vendo aí o mundo em relação lutando em relação contra o racismo, contra isso e tal. Então, eu estava até conversando com minha filha hoje sobre isso, que as pessoas, não, você é negro, então você tem que defender a sua classe, e você tem que isso, aquilo. Gente, eu sou filho. Quando eu entendo que eu sou filho, eu não tenho classe. Eu tenho que defender, por exemplo, então, pastor, você só vai evangelizar quem é negro, quem é pobre. Não, eu sou filho. Ide por todo mundo e pregar o evangelho e fazer discípulos. Então, eu vou treinar todo mundo, eu não tenho classe específica, né? Então, tem a cultura de onde você nasceu, tem aquilo que você acha, de tantas pessoas falar, tem aquilo que você acha sobre você, porque se você tiver muita informação negativa, automaticamente, Rogério, eu não sei se você sabe, eu creio que você sabe, que o nosso cérebro, quando você acorda, você acorda 70% negativo. Você já acorda 70% negativo. Você só tem 30% de algo positivo, para que esses 30% aumente gradativamente com declarações, com meditações, com aquilo que Deus acha de você, e você vai equilibrando isso. Então, há um grande perigo, e hoje as pessoas elas se esbarram muito nisso, que ela não entende que o nosso próprio cérebro ele já
ele tem a função de nos sabotar se você não dominar ele. Então, aquilo que você acha sobre você, isso é um grande perigo. Isso é um grande perigo, porque se você achar que você não merece, tem pessoas que não acham que não é merecedor da prosperidade, tem pessoas que acham que não é merecedor de andar num carro zero, de isso, que eu sou pobre, que eu nasci pobre e vou morrer pobre. Gente, então é complicado. E o último, aquilo que as pessoas acham sobre você. Né? E, como eu falei, dessas 4 vozes, dessas 5 vozes aqui, essa aqui é que te interessa mais. Essa aqui que te interessa, que é de Deus. Ser filho. Né? Essa voz que você precisa ouvir, essa voz que você precisa estar conectado, você precisa saber aquilo que Deus acha sobre você. Você é imagem e semelhança, você é propriedade exclusiva, você é especial, você é filho, você é amigo. Né? Ele não fala que você é pobre, que você é miserável, que você nem escravo, que é algo que, se você colocar na ponta do lápis, a mídia em si, tudo te coloca para que você seja escravo de alguma coisa. Ela coloca um rótulo em você. O Rogério, você fala assim, o que é o Rogério hoje? Eles vão querer colocar um rótulo em você, Rogério. Né? Eles não te conhecem, né? Não sabem da sua essência e vão querer colocar um rótulo em você. E o pior disso tudo, se você deixar que o rótulo das pessoas faça interferência na tua vida, aí, meu irmão, só Deus mesmo para te mudar. Muito interessante isso que você falou agora a respeito que quando a gente acorda 70% negativo. Eu não sabia desse dado. Não sabia. Então, faz todo sentido você acordar e dizer frases positivas para você, que teu dia vai ser uma bênção, de que hoje é o melhor dia da sua vida. Isso eu tenho praticado bastante aqui em casa. Às vezes eu chego com meu filho e falo isso, né? E meu filho fica... Mas por que é o melhor dia da tua vida? O que aconteceu de bom? Verdade. Tem esse delay, né? Verdade. Precisa acontecer alguma coisa, né, de bom, cara, para que seja o melhor dia da minha vida. Então, assim, você vê que a maioria das pessoas elas são condicionadas a não viverem no presente. Isso aí. Porque não entende aquilo como um presente, né? É algo, sabe, banal. Eu acordei. Você tá entendendo? Mas não tem isso como um milagre, sabe? Não tem isso como algo divino, como algo poderoso, né? Aí, como você falou aí desse dado, né, a gente acorda 70% negativo e a pessoa que não tem esse ponto de vista a respeito da vida, a respeito de si mesmo, né, ela confia nas outras vozes, mas ela não confia na voz de Deus a seu respeito. Sabe? Aí. Que ela é uma pessoa abundante, que ela é uma pessoa próspera, que ela é uma pessoa abençoada. É verdade. Aí, né, todo dia da pessoa é tabelado pelos 70%. E aquele 30% de positividade começa a diminuir. Isso aí. Né? Olha aí. O pessoal aí, ó, que show. A Jaque falou aí, a Rosânia também está com a gente aí. Legal. Gente, isso é muito verdade, gente. Isso é muito verdade, sabe? Então, Júnior, o que sabe, um processo, né, de coaching pode nos ajudar? Porque a gente tem uma grande dificuldade de procurar profissionais, Isso. sabe? De procurar uma terapia, de procurar, sabe, um psicólogo. Que as pessoas têm um senso comum que só procura psicólogo quem é maluco. Né? Mas um psicólogo ele pode também te orientar, assim como um coach. O psicólogo também trabalha outras áreas, que é a parte clínica, né? Pessoas com depressão, né? Profunda, né? Mas ele também te dá orientações, assim como um coach também. O coach tem né, o seu lado, né? De onde que ele vai trabalhar, que é te levar de um ponto ao outro. Isso. E o psicólogo também vai te orientar, né? Porque a maioria das pessoas, Júnior, elas passam a maior parte da vida sem conseguir se encontrar. Isso aí. Sem conseguir se apresentar a si mesmas. Aí, quando a gente vai tratar do termo realização, que a realização é diferente de felicidade e é diferente do sucesso. Verdade. Tá? Sucesso é conseguir o que a gente quer. Se eu quero, né, comprar essa Rogério, caneca... rapidinho, vai falando aí.
É porque tá começando a chover aqui, eu tô no ar livre. Eu vou aqui pro Ah, tá. meu cantinho aqui, mas eu tô te ouvindo, tá? Só te avisei. Beleza, beleza. Pode falar. Então, eu estava até conversando até um pouco com o nosso amigo Luciano aí também, um pouco a respeito disso. Aí, ó, verdade, eu aí, ó. Estava até conversando com o Luciano aí sobre isso, né? A Jaque também está aí com a gente, tem um produto lindo aí, que é o resgate de si mesmo, eu me quero de volta. Então tem muito a ver com isso que a gente está falando aqui, galera. Tem muito a ver com esse resgate, sabe, de nós mesmos. Eu, quando vou dar uma consultoria empresarial, primeiro eu vou direto à pessoa. Primeiro eu vou direto para que eu possa primeiro trabalhar com a pessoa individual, para que depois eu trabalhe o negócio dela. Aí a pessoa chega para mim aqui e fala assim, poxa, eu quero montar um segundo ponto, eu quero ampliar a minha empresa, eu quero melhorar as vendas. Ela chega aqui com vários pedidos, né, para que eu possa orientá-la numa consultoria empresarial. Mas, cara, se a consultoria empresarial ela não sair, sabe? Não passar primeiro pela pessoa, para que depois eu chegue no negócio dela, não dá certo. Não dá, não. Cara, isso já é validado já. Se você não trabalhar primeiro o empresário, não adianta trabalhar a empresa dele. Então, muitas consultorias são contratadas para dentro das empresas, só que a empresa sempre vai ser do tamanho que é o seu empresário, o seu dono. Sempre, galera, sempre. Então, pode ser um processo individual, pode ser um processo empresarial. Você tem que trabalhar a pessoa. Verdade. Porque primeiro a pessoa precisa ampliar sua visão, para que depois a empresa, né? Porque tu trabalha, né, secamente com a empresa, aí daqui a pouco, vai passando-se o tempo, o dono ainda está com aquela mentalidade. Isso aí. Só que você jogou a empresa numa mentalidade maior, de produtividade. Só que o dono ainda está com aquela mentalidade pequena. Sabe o que vai acontecer, galera? A empresa vai se adaptar à mentalidade dele. Então, vai começar a se moldar a como ele pensa. Isso, ele vai dar choque. Não fazer, ele vai falar para não fazer aquilo, para não fazer aquilo outro, que você já ampliou. Então, não dá certo a mentoria, não dá certo. Se você trabalhar individualmente, só a empresa do cara, só a equipe de venda. Cara, não dá certo. Você tem que trabalhar primeiro o empresário. Ah, você quer que eu trabalhe a sua equipe de venda? Mas deixa eu conversar contigo primeiro. Aí o negócio começa a funcionar. Por quê? Porque primeiro ele precisa crescer, para que depois o negócio dele, acompanhe o seu crescimento empresarial. Cara, não tem. Eu tenho um livro do John Maxwell, As 21 Leis Irrefutáveis da Liderança. A primeira lei é a lei da tampa. Não adianta. Todo líder, ele tem uma tampa. Ele tem um nível. Por exemplo, se eu tenho uma tampa no nível 6, não adianta, que a minha empresa não vai passar, sabe, de produtividade do nível 6. Verdade. Você está entendendo? Então, eu preciso tirar a tampa do empresário para que ele chegue no nível 7, no nível 8, para que a empresa acompanhe isso. Então, individualmente, nós precisamos de profissionais para poder estar tirando a tampa o tempo todo da gente. Verdade. Fazendo essa análise. E, cara, todo o autoconhecimento é processo, toda a evolução é processo. Verdade. E o processo de coach tem muito a contribuir com isso. Fala aí, filho. E eu tô falando com você, eu tô analisando e muito feliz, né, que eu acabei de falar com uma cliente minha. Eu fiz um processo de coach com ela, né? E ela é dona de pet shop. E olha que interessante, ela mudou daqui de Santa Cruz para Rio das Ostras. E ela me pediu ajuda, eu falei, vou fazer algo para você, vou te lançar no mercado. Só que ela estava pensando
quando ela saiu daqui, como entrou no caso aqui no consultório que a gente fala, ela estava pensando no nível Santa Cruz. E hoje ela está no Rio das Ostras e ela nem pensava em trabalhar pela internet, como? Dando consultoria na área de pet. Ela ficou muito feliz, ela ficou, cara, não sabia isso, nossa. Então, hoje eu tive duas notícias legais. Outra foi que fiz um processo de coach com ela e ela estava muito difícil em relação a um processo de separação, mas não queria separar porque ama o marido e tal, tal. E hoje ela falou assim, ó, cara, eu estou muito feliz porque eu estava colocando toda a minha culpa em relação ao problema na minha família no outro, mas eu vi que o problema era eu. E eu tomei uma decisão, olha que interessante, Rogério. Ela tomou uma decisão, e essa decisão que ela tomou mudou completamente todo o problema, toda a problemática da relação, né? E ela ficou assim, muito feliz, ela vai mandar um vídeo, né, para falar a respeito disso, vai falar o que o processo de coach, mas o que eu quero passar em relação ao coach? O coach, na verdade, é isso, é você identificar o problema. Muitas pessoas não sabem a diferença entre coach e psicólogo. O psicólogo, ele até identifica o problema, mas ele fica, como é que se diz? Ele fica tratando aos poucos, sabe? Analisando e tal, e tal. O coach não, o coach ele identifica o problema, eu falo que é uma cirurgia. Ele vai lá, identifica o problema, tira a cirurgia, coloca para fora e pum! E manda a pessoa para o destino final. Por isso que tem essa reação, por isso que a pessoa... Nossa, é aquela coisa. Então, você precisa realmente identificar qual é o fato, né? Hoje eu faço uma pergunta assim, para o pessoal que está aí hoje. Como está a sua vida hoje? Qual o resultado da sua vida? Está positivo ou negativo? Eles vão responder. Ah, Júnior, está negativo. Mas por que está negativo? Porque o seu comportamento também está negativo. De que forma? Você entrou num processo de autossabotagem. Comportamento negativo está ligado diretamente à autossabotagem. Mas por que eu me autossaboto? Porque a sua crença, ela em vez de ser uma crença impulsionadora, te impulsiona para frente, te impulsiona para o objetivo, essa crença está limitante, ela está te paralisando, ela está te bloqueando. Então, se a tua crença está te bloqueando, é porque as suas emoções, ela está também negativa, ou seja, ela foi interrompida em certa área, certo? Ela está interrompida, a tua emoção está totalmente... Você não tem alegria naquilo que você está fazendo, né? E aí, automaticamente, se as emoções também estão negativas, olha só como é que é a escada. Porque há um significado, né, da história que você conta para você mesmo. A pessoa, ela conta uma história, ela, como é que eu posso dizer? Ela tem uma desculpa para o fracasso dela. Ela tem uma desculpa para a situação, para o resultado negativo dela. Então, o significado está negativo. E por quê? Porque houve um fato, aí, aqui que vem. Porque houve um fato na vida dela que ela não soube lidar, e esse fato, ele não conseguiu mudar o sentido do fato, ele não conseguiu ressignificar esse fato. Então, do fato, assim, vou dar um exemplo clássico aqui, né? Como eu falei da bicicleta, como eu falei do carro. Ah, você bateu com o carro, quantas vezes? 3. Mas se na primeira batida eu desistisse de dirigir, de me aperfeiçoar, né? Eu, particularmente, eu ia colocar isso como trauma para minha vida. E o pior, Rogério, o que acontece? Eu não dirijo e não quero que você dirija. Porque se você dirige, você está falando para mim que eu fui incapaz de conseguir aquilo. E hoje a maioria da sociedade está assim. Pô, Rogério, tu vai empreender? Ô, Rogério, você vai ter um instituto CRI, vai mandar... Aí ela vai lançar um montão de coisa negativa contra a sua vida. Por quê? Porque ela tem um fato que aconteceu nela negativo, que é aquela coisa, você só dá aquilo que você tem. Se você tem frustrações, você vai passar frustração.
Se você é doente, você vai passar doença, né? Doença Uma forma, né? Então é dessa forma. emocional. Da forma é isso, obrigado. Você é doente emocionalmente, você vai passar isso. Né? Então você precisa ressignificar isso. Você precisa, a Rosana está falando aí, é verdade. Você precisa mudar isso. Você precisa entender que muitas das vezes, Rogério, tem pessoas que estão aqui nos ouvindo, tem muitas pessoas que não estão vivendo aquilo que nasceu para viver, porque ainda lançaram uma palavra para ele, né, lançaram uma frustração para ele, e ele está vivendo a frustração dos outros. Ele não está vivendo nem a frustração dele mesmo. Ele está vivendo a frustração do outro. E o processo de coaching identifica isso. Eu, por exemplo, quando eu passei por um processo de coaching na área emocional, eu estava muito bloqueado emocionalmente, eu descobri que eu tenho meu pai falecido, tenho meu irmão falecido, mais novo, né? Eu descobri que eu carregava uma culpa da morte do meu pai e do meu irmão. Inconscientemente. Gente, eu chego a me emocionar porque eu falo, cara, como é que a nossa mente, se você não conseguir dominá-la, ou se você não buscar ajuda para alguém te ajudar a sair daquela prisão, você vai viver uma vida presa, cara. E eu há anos, meu pai tem mais de 10 anos de morto, e no processo de coach, eu descobri que eu estava carregando, eu estava me sentindo culpado pela morte dele. E aí, quando eu identifiquei o fato, quando eu ressignifiquei, né, todos os meus sentidos, né, todas as minhas emoções que eram negativas, que eram limitantes, começaram a ser positivas, sabe? Aí a minha crença deixou de ser limitante, começou a me impulsionar. E aí os meus comportamentos começaram a mudar. E quando o meu comportamento muda, automaticamente o meu resultado começa a mudar. Então, fantástico. Júnior, eu tenho certeza, cara, que assim, acontece com todos, né? Porque se a gente se mover, no caso, pela opinião dos outros, a gente sempre vai se estagnar. A gente É, nunca vai confiar em nós mesmos. E assim, você chegar a uma consciência de autorresponsabilidade, a uma consciência de que, como você falou aí, né, que a menina conseguiu enxergar em si mesma que o problema estava nela e não no outro. Então, assim, eu chamo isso daí de poder de um. O que é o legal. poder de um? O poder de um é quando eu me responsabilizo pela minha evolução. Porque, cara, a maioria da galera coloca a sua evolução de acordo com as circunstâncias e do que as pessoas pensam a respeito dela. Né? Aí você falou aí dos pais. Se o pai fala para o cara entrar na faculdade, aí ele vai entrar na faculdade. Fazer um concurso, aí ele vai fazer um concurso. Se o amigo fala para fazer aquilo que é legal, ele vai fazer. Mas ele não gera, sabe, uma responsabilidade da sua evolução e que seja contínua, né? Eu falo até um pouquinho que as pessoas que mais se desenvolvem é aquelas que têm uma rotina de campeão, porque assumem responsabilidade pelo seu desenvolvimento. Mas, assim, para essa ficha cair, cara, para essa ficha cair, é um processo doloroso. É, É um processo, sabe? É um processo que, eu vou dizer assim, galera, você tem que realmente achar um culpado. E esse culpado é você. isso aí. Esse culpado é você, não é o outro, não é ninguém. O culpado é você. Depois que eu vi, né, uma definição, o cara falando sobre, né, que quando alguma coisa não dá certo, é porque você foi incompetente. E a gente, às vezes, essa palavra é pesada demais, cara. Caraca, como assim eu sou incompetente? Mas o que é ser incompetente? Para a gente até mesmo desmistificar essa palavra. É que naquele momento ali você não tinha a competência necessária, a ferramenta. É isso aí. Então, se naquele momento ali
né? Por exemplo, existem várias ferramentas para você apertar um parafuso, porque ele pode ser de fenda, ele pode ser Phillips, ele pode ser alho, tem vários tipos de parafuso. Mas se naquele momento ali você estava com uma chave de fenda, mas o parafuso era de chave Phillips, naquele momento ali você estava incompetente, porque não tinha a ferramenta certa para lidar com o problema. Isso aí. Entendeu? Desmistificando essa coisa da incompetência. Por quê? As pessoas têm um medo, cara, de colocar culpa em si mesmos, sabe? De se auto-julgar. Não, eu não. Eu não. Até quando a gente vai julgar o outro, a gente julga o outro pelo fato ocorrido. Mas quando você vai se julgar, você começa a pegar leve contigo. Tu julga a motivação. Não, mas eu fiz por causa disso, por causa disso. Eu fiz porque ele, eu fiz porque ela. A gente começa a julgar a nossa motivação. Mas o outro, a gente, pega ele. Porque a gente julga o fato. Não, matou. Agora, se fosse eu que tivesse matado, não, eu matei, mas eu matei por quê? Porque ele fez isso. Porque pegou a faca. Porque aí eu vou começar a julgar o quê? Porque a motivação porque eu fiz aquilo. Então, já é natural eu jogar a peteca pro outro e não pegar a peteca e falar, gente, aqui, o incompetente sou eu porque não evoluí. O incompetente sou eu porque não me tornei um pai melhor, não busquei informação para me tornar um filho melhor, um pai melhor, uma mãe melhor. Não, eu aqui, pega a peteca e fala assim, galera, eu sou o culpado. Então, os processos que a gente passa, tanto, sabe, de coach, de aprendizado, isso são muito importantes para quê? Jogar a peteca na nossa mão, cara. É isso aí. Jogar responsabilidade para nossa mão. Porque enquanto a responsabilidade não estiver na tua mão, vou falar um negócio, não evolui não, tá? Não tem evolução. Você pode estar mudando de local, mudando de casa, mudando de profissão, mas continua a mesma pessoa. É desse jeito. A mesma pessoa que é vitimista, a mesma pessoa que, sabe, adora jogar a peteca para os outros. E não evolui. Só para acrescentar, eu costumo dizer na sessão de coach que essa parte de jogar a peteca para os outros, Rogério, a pessoa ela entra num estado de fuga. Ela foge. Existem pessoas que elas não conseguem, elas não querem enfrentar a realidade. Aí ela foge para a igreja, ela foge para o trabalho, ela foge para a rua, ela foge para os vícios, ela foge para a prostituição. A pessoa está com problema no casamento, em vez de sentar e conversar, não, ela foge. Aí essa fuga, né? Ela tá ligada, ela tá conectada a ele culpar o próximo. Não, eu te traí porque em casa isso. Mas ele não faz, ele não assume. Não, peraí, vamos sentar, a culpa é minha, né? O que eu estou fazendo, o que eu preciso fazer e etc. Essa é a questão. Então, no processo de coach, ele identifica que ele está fugindo. Por isso que... Ih, Rogério, isso aqui é interessante demais. Por isso que tem muita gente... Rogério até falar isso. Mas por isso que tem muita gente que é contra coach, que é contra psicólogo, que é contra psicanalista, que é contra um processo de desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque ele vai identificar que o culpado de tudo da vida dele é quem? É ele. Ele vai identificar isso. Ele não vai... E o problema ele assumir isso. Porque, Rogério, assumir a responsabilidade dói. Se transformar dói. Estudar dói. O pessoal pensa, eu creio, né, que você vai estar lá na frente, né, já vai conectando e transbordando no mundo inteiro. O Rogério começou bem lá de cima. Não, cara, dói você fazer live. Hoje é sábado, cara. Tu poderia estar com a tua esposa aí, sair, né, com seus filhos, etc. Não, tu tá aqui passando conteúdo pro pessoal, entendeu? Você tá mostrando conteúdo, então dói. Assumir a responsabilidade dói, cara. O pessoal tá falando aí, ó o que o pessoal tá falando aí. A Jaque falou aí, precisei sofrer muito para aprender isso.
Aí ela falou Show. assim, ó, gente, vocês estão falando de mim. Olha Olha o que só. que o Ronaldo botou aí, ó. Temos que assumir nossas responsabilidades e sermos humildes para buscar crescimento. Isso aí, pô. Verdade. É isso aí. Uma das chaves é isso, é humildade, né? Buscar crescimento, ter referências. Nós somos, como foi falado, você precisa de uma referência, cara, para que você possa, entre aspas, facilitar o teu processo de crescimento. Porque tem pessoas que passou por aquilo que você vai passar. Então ele sabe que, ó, campeão, aqui dá errado. Só que você só vai errar se você quiser. Pode falar. Deixa eu pegar um gancho aí antes de passar essa aqui, que você falou, né? A respeito das fugas. Cara, isso que tu falou foi muito top mesmo. Galera, por que que a maioria dos homens, né? Por que que a maioria dos homens trai? Por que que a maioria trai? Ó, é o que o Júnior falou aí, ó. Ele é fuga. Você tá entendendo? Fuga de quê? De não assumir responsabilidade. Muitos que se sentem fracassados, tá? No relacionamento, se sentem fracassados na família. E que tipo de fracasso é ele? Que ele não conseguiu, ó, estar ali, sabe? Com seu papel em dia. Então ele se sente um fracassado, ele foge. Ele foge para bebida, ele foge para traição, ele foge para um monte de coisa. Não é só homem, não, mulher também. Isso. Mas olha só, cara, olha só. Olha como essas fugas, tá? São pessoas que estão fugindo, sabe, da sua autorresponsabilidade. De matar no peito, pegar a peteca e falar assim, não, ó, é incompetência minha, tá? É incompetência minha. Tu quer ver o negócio? Discussão no relacionamento. Os dois ficam naquela briga de verdade. Olha, na hora que o primeiro pegar a peteca e falar assim, ó, a culpa é minha, a discussão acaba. Verdade. Cara, pode ver. Aí fica naquele embate de verdade, pau comendo, mas o primeiro que chega e fala, não, abaixa a cabeça, cara, acabou. Não foge. Galera, não foge, não foge. Assuma a responsabilidade, não é, sabe, vergonhoso falar assim, ó, nesse momento aqui eu fui incompetente. Eu não tinha a competência, a ferramenta necessária para apertar o parafuso. Acabou. Morreu. Fecha-se ali e agora continua a sua nova jornada. Agora vamos fazer acertar. Porque senão você fica num limbo de ficar errando nas mesmas coisas. É aquela coisa, né? Tem o burro, o inteligente e o sábio. O burro não vai aprender nunca. Verdade. O inteligente aprende com seus próprios erros. O sábio aprende com os erros dos outros. Então, assim, como é difícil a gente ser sábio, pelo menos que a gente seja inteligente. Então, o princípio para a inteligência, cara, reconheça teus erros primeiro. Verdade. Reconheça teus erros primeiro. Esse é até um princípio de espiritualidade. Reconhecer os teus erros. Porque senão a mente, ó, não sofre metanoia. Verdade. Porque Só senão pegando, não há uma conversão verdadeira. Pegando um gancho aqui, a Rosânia Alves da Silva colocou assim, por que a gente é assim? Existe N fatores, Rosânia, porque a gente é assim. Mas eu vou te dar um, tá? Para te ajudar. Isso se chama vitimização. Ah, tudo está dando errado para mim. Nada dá certo para mim. Sempre que eu faço isso, dá errado. Ninguém. Aí você precisa... Mas vem cá, como é que eu saio da vitimização? Fazendo perguntas. Tudo está dando errado para mim. Mas tudo quem? Tudo o quê? Ou todo mundo está falando mal de mim. Ou todo mundo aqui me esnoba. Quem é todo mundo? Aí você vai ver que são, por exemplo, a pessoa passa uma situação que, vamos colocar que o pai e a tia esnoba. Aí ele bota a vitimização. Todo mundo me esnoba. Que aí uma coisa que eu quero até falar marcar contigo, Rogério, marcar uma outra live falando sobre paternidade. Um dos maiores problemas da sociedade hoje é a ausência paterna, tá? É falta de paternidade.
Ah, todo mundo me odeia. Todo mundo quem? Você precisa fazer na hora. Eu não consigo fazer nada. Aí você faz uma pergunta reversa. Se chama, no coach se chama pergunta reversa. Você não consegue fazer nada, mas tá, o que você conseguiu fazer? Exemplo, eu não consigo eu não consigo ler um livro. Tá, mas o que você já conseguiu? Você já conseguiu terminar o seu ensino médio? Ah, esse consegui. Você já conseguiu fazer uma redação? Já consegui. Você já conseguiu falar? Já consegui. Então esse negócio de eu não consigo fazer nada, ou nada eu consigo. Não, peraí. Não existe tudo, essa palavra, tudo, nada, nunca. E ninguém e todos. Tudo, nada, nunca, ninguém, todos e jamais. Isso tudo são frases, são palavras de vitimização. Você precisa tirar do seu Jesus, vocabulário. Você Peraí, precisa tirar. repete essa. Como é que é? Tudo. Tudo, nada, sempre, nunca, ninguém, todos e jamais. Começa quando você está falando com a pessoa. Aí isso aí vai ser já estou falando aqui com a Rosânia. Aqui, ó. Eu descobri que sou vitimista mesmo. Então, Rosânia, você faz um teste. Aqui em casa a gente está falando. E quando a pessoa fala. Mulher tem muito disso. Você nunca me levou pro shopping. Aí eu falo para minha esposa assim: vem cá. A gente tá casado há 20 anos. Eu nunca te levei? Aí ela, opa. Rogério, é na hora. É na hora. Eu não tô te levando agora. Mas que eu já te levei. Ah, você nunca me trouxe rosa. Você nunca fez isso. Opa, peraí. Durante 20 anos eu não fiz isso. Aí É porque ela tá querendo que você leve, entendeu? É isso, mas esse lance da vitimização, cara, eu tô dando exemplo aqui para a questão de casamento, mas é para tudo, cara. Sabe? É para tudo. Então, quando você identifica, a Rosana está falando, pô, já estou mudando. O principal é você identificar, cara, eu tô me vitimizando. Eu tô no estado de vitimista. Eu preciso sair desse estágio. E o primeiro passo é você se fazer na hora. Identificou a frase, faz a pergunta. Faz a pergunta reversa. Tá? Que a Jaque colocou aqui. O problema muitas vezes é a comparação. Ficamos nos comparando a esse e aquele e esquecemos que muitas das coisas boas já aconteceram. É isso aí. Isso que eu falei, a vitimização uma, a outra é comparação. E vai embora. Muitas coisas acontecem. Pode falar, Rogerão. Pô, cara, essa parte de vitimização, cara, e de fuga, né? É bom até a gente ficar um pouco aqui, sabe, Sim. nesse campo, porque isso aqui é muito amplo, né? Você falou aí a questão de pessoas até mesmo fugirem para a igreja, mano. Isso aí. E assim, nós que somos líderes, a gente vê pessoas que não desabrocham porque elas estão ali por fuga, sabe? Elas não estão ali por propósito. Você está entendendo? Elas estão ali por fuga. É igual um relacionamento. Por exemplo, tanto parceria de negócio quanto parceria, né, de família, né? Eu vou estabelecer uma família, duas pessoas vão estar unidas. Mas será que elas têm o mesmo propósito? Porque Deus não une pessoas, gente. Deus une propósitos. Propósito, verdade. Ou seja, até mesmo se numa liderança, eu sei que se você é fiel a mim e eu sou fiel a você e a gente vai caminhar junto nessa fidelidade, se nós estamos indo para o mesmo lugar. Porque se eu tenho uma visão e você tem outra visão, ou seja, você tem uma visão de ir para um lugar e eu tenho uma visão de ir para outro lugar, então tem duas visões. E quando tem duas visões, tem divisão. É isso aí. Então, se até mesmo dois líderes que estão trabalhando juntos, se eles não tiverem uma mesma visão no sentido de estarem indo para o mesmo lugar, ali vai haver sempre divisão. Verdade. Se é por curto espaço de tempo ou vai durar um pouquinho a mais, mas vai ter divisão. Show. Entendeu? Vai ter a divisão. Por quê? Eles estão indo para um lugar diferente. Então, quer ver uma fidelidade no relacionamento?
ver se todos estão com o mesmo propósito. Isso Se aí. o marido e se a mulher estão com o mesmo propósito, Isso aí. com o mesmo alinhamento. Se não tiver, gente, vai haver separação. Isso é inevitável, é matemática pura isso aqui. É. É matemática pura. Deus não une pessoas, ele une propósitos. Ele une propósito. E até dentro de tudo que você for fazer, a nível de aliança, tem que ter o mesmo propósito, senão não funciona. Então, essa parte aí de vitimização, a gente vê, cara, pessoas que estão fugindo, que vão para determinados lugares por fuga. Sabe? Verdade. Até mesmo vai fazer, até às vezes, uma coisa boa, cara, que é uma academia, mas está fazendo academia por fuga, para Tá não ficar fugindo. dentro de casa. É, desse jeito. Você está entendendo? A É. motivação é errada. A motivação é errada. E a pessoa acaba nem mesmo se desenvolvendo. Cara, todas as motivações têm que ser corretas, elas não podem ser fundamentadas no vitimismo, numa fuga, cara. É. Isso não deixa a pessoa desabrochar, não deixa a pessoa, sabe, se mostrar para a vida quem realmente ela é, porque ela está o tempo todo o quê? Fugindo. Fugindo. Eu costumo falar que a pessoa que está fugindo o tempo todo, sabe como é que ela dirige seu carro? Olhando no retrovisor. É, muito, muito top isso Ela aí. não olha para frente, ela não olha para o para-brisa, ela só olha para o retrovisor, só para quem está vindo atrás. É. Então, quem é que está vindo atrás dela? Aquele que acusa, aquele que mostra incompetência, aqueles que, sabe, que ela não quer ouvir, mas ouve. Mas acaba dando ouvido. Porque ela só está olhando para onde? Para trás. Ela não olha para frente. Não olha para o objetivo. Vai embora, irmão. Ó, deixa eu falar, irmão. Se finge de demente, vai embora. É verdade. Sabe? Não fica nessa de vitimismo. Então, se a gente tem uma motivação em cima da fuga, seja ela ter uma motivação boa, como eu falei aqui, ir para uma academia, que ela está fugindo da relação de casa. Cara, eu já fiquei sabendo de uma mãe, cara, que fazia faculdade. Fazia faculdade depois do trabalho, sabe para quê? Para chegar em casa e não pegar os filhos acordados. Que isso? Porque tinha um trauma que seu pai tinha feito algo com ela na infância, num processo de coach que foi descoberto isso. Não foi comigo, não. Eu escutei sobre isso. Uma coisa que tinha acontecido com ela na infância, com 6 anos de idade, e ela tinha esse bloqueio de brincar com as suas filhas. Caramba. Aí ela ficava arrumando um monte de coisa para fazer em prol do autodesenvolvimento, mas para chegar em casa e as filhas estão dormindo. Poxa, isso é cheio de bloqueio, mano. Cheio de bloqueio, mano. E ó, cara, tava fazendo uma faculdade, uma coisa boa. Uma coisa boa. E o grande perigo tá isso. De você fugir, ainda que você faça algo de bom, pô, tô na igreja, tô fazendo a obra, vou orar na casa de alguém. Eu ouvi uma frase hoje, cara, foi muito forte, bateu no meu coração, do pastor Anderson Silva, ele falando a respeito de tem pessoas que querem fazer missões na África, mas esquecem de fazer missão dentro de casa. Ou seja, a missão dentro da sua casa, para você ir para a África, para você fazer o evangelho perfeito na África, você, antes de fazer na África, você tem que estar com a tua casa alicerçada. E aí você foge, olha que interessante, você foge do convívio dentro de casa, do confronto, para tentar fazer, entre aspas, uma coisa boa na África, mas dentro de casa. Mas, ó, ainda nem fez missão dentro dela. Ainda tem isso. Ó, missão dentro de mim, missão na minha casa, ó, pego até Atos 1:8 aqui. Missão dentro de mim, missão na minha casa, missão no meu bairro, para que depois eu chegue no confins da terra, irmão. Isso aí. É desse Mas jeito. começa onde? Em nós. Dentro. E a pessoa, então, eu creio que o processo de fuga, ele começa fugindo dentro, né? Dele mesmo. Ele começa a fugir dele mesmo, né? Aí ele começa a se auto-sabotar, se auto-rejeitar. E aí ele começa várias fugas.
deixa eu fazer isso, deixa eu estudar. Tem gente que vive direto. Eu vejo pai de família só trabalha só fica estudando, 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 tá em casa estudando, estudando. E aí a mãe, a esposa quer um carinho, o filho quer não, não, tô estudando. Porque ele tá fugindo, ele tá bloqueado em alguma área e ele não quer tratar aquilo. E por quê? Muitas pessoas não querem tratar, Rogério. Porque você sabe que a maioria dos traumas, a maioria das feridas foram abertas por pessoas que ele respeita, que ele admirava e que ele amava. Então, muitas frustrações a pessoa não quer mexer porque o amor, o respeito e a admiração ainda é muito grande. Né? Por exemplo, eu tenho um trauma com o meu pai, né? E eu preciso resolver isso com ele. Mas como eu amo, respeito e admiro, eu não vou mexer nisso. Então eu prefiro me frustrar, eu prefiro viver preso, bloqueado, anos após anos, para eu chegar, pai, olha só, aquilo que você falou. Eu fiz um coach, cara, e a pessoa tinha bloqueio para fazer faculdade. Ela tentou fazer 4 faculdades e não conseguiu. Porque lá na infância a mãe falou assim para ela. E ela falou isso e ela começou a chorar copiosamente. Olha que coisa louca. A mãe começou a falar, a mãe falou para ela assim: "Para que você vai estudar? Você vai estudar para limpar a bunda de patrão." Aquela frase bateu no coração e ficou. E toda vez que ela tentava, ela até fazia a inscrição, ela começava a faculdade, ela pum, parava. Pum. E aí depois a gente ressignificou isso e hoje ela está aí já animada para fazer Enem, essas coisas todas e assim sucessivamente. Uma frase, cara. Uma frase. Uma frase. Galera, vocês estão vendo aí? Uma frase. Uma frase, o que faz na vida de uma pessoa. Júnior, deixa eu falar mais. As pessoas às vezes têm certos bloqueios e elas não desbloqueiam aquilo, sabe por quê? Porque elas não querem se indispor. Sim. Elas não querem bater de frente com aquilo que é o bloqueio. Às vezes ela tem que ir até uma pessoa e falar o que tem que ser falado. Às vezes ela tem que ir até a sua mãe e falar o que tem que ser falado. Você quer ver um negócio? Vou falar de mim, galera. Vou falar de mim agora. Vou me abrir para vocês aqui. Quando eu casei, durante um bom tempo do meu relacionamento, eu fui meio que dependente emocional da minha mãe. Porque minha mãe, dentro de casa, sempre foi uma figura de muita autoridade. Meu pai só colocava o dinheiro dentro de casa e minha mãe que organizava tudo. Sabe? Minha mãe era chefe da casa. Então, quando eu casei, muita coisa que minha mãe falava, meio que eu... Cara, foi difícil, vou te falar, cara. Porque você é criado e tendo tua mãe ali como autoridade, foi difícil eu encarar minha mãe de frente e falar assim: mãe, dentro da minha casa, quem manda sou eu. Isso. Passei por isso. A partir de agora, a senhora é parente, não é mais minha família. Passei por isso. Porque quando você casa, você é agora, ó, se unirá à sua mulher e deixará pai e mãe. Esse deixará é literal, gente, não é figurado, não. Por quê? Porque você está realmente saindo daquela família para constituir o quê? Uma outra família. Verdade. Então agora vocês são só parente, tá? Parente. Quem é a família? Eu, minha esposa e meu filho. Porque agora minha mãe não pode mais interferir aqui. Não pode mais falar o que minha esposa deve fazer ou deve não fazer. Ela não deve falar nada com relação à administração. Então, isso foi um bloqueio que eu tive que bater de frente, cara. E às vezes as pessoas elas se indispõem, né, por causa disso. Gente, olha só. Faltam 15 segundos. Quer continuar essa live? Poxa, a gente fecha essa e abre outra. Pode show. ser?
que o papo tá maneiro aqui, a gente vai trabalhar outras questões ainda. Então a gente vai fechar essa live, vai abrir uma outra live, vamos ficar mais um pouquinho ainda só para